A primeira unidade do novo modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada no dia 10 de 2 de 2011 em Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. Então, aqui, cara, até essa parte aqui, tá enchendo linguiça, fazendo você perder tempo, né? Vamos agora, de fato, continuar aqui, ó. A nova agência, com 200 metros quadrados de área, situa-se na Vila Recreio. Preste atenção no que eu vou te falar. Uma forma de você não se perder nas informações quando você estiver resolvendo é grifar informações importantes. Como está com uma questão de matemática, cara, grifar números que você vai precisar usar. Então ele está falando de 200 metros quadrados. Só de falar de metros quadrados, tá dando a entender o assunto de áreas, beleza? Muita gente fala, pô, eu não sei, Michael, como é que eu vou interpretar a questão? Ah, eu não sei qual assunto usar. Primeiro que a prática vai te levar a isso, a você identificar olhando o enunciado, fazendo questões, beleza? E alguns termos vão te ajudar, como por exemplo aqui, 200 metros quadrados de área, cara. Então, provavelmente, a questão vai falar de área. Vamos continuar aqui pro comando. Ó. Considerando que a nova agência será composta de duas salas, uma retangular com lado medindo 17,8 e outra quadrada com lado medindo L, beleza? Ele quer saber o valor de L. Show? Então vamos lá, questão da parte de áreas e perímetros. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, nós temos um retângulo, que a questão falou, onde aqui vale 8 e aqui vale 17, beleza? Isso em metros. Vale lembrar que em um retângulo, os lados opostos, eles são o quê? Iguais, tudo bem? Tranquilo? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode esquecer nunca essas duas áreas que nós vamos fazer aqui. A primeira área é o quê? A área de um retângulo. Nunca esqueça. A área de um retângulo que tem a base B e a altura em geometria a gente chama de H, a área de um retângulo ela é BH, ou seja, base vezes a altura. Basta você lembrar da galera de Belo Horizonte. Então, a área do retângulo, BH, Belo Horizonte, base vezes altura. Ou, se você quiser, comprimento vezes largura. É outra maneira que você pode chamar a área do retângulo. Tranquilo? Então, você pode chamar de base vezes altura, comprimento vezes largura, BH, acho que fica mais fácil de você lembrar. Tudo bem? Então, dá para eu calcular a área daquele retângulo ali. Você concorda comigo? A área daquele retângulo ali, eu posso fazer da seguinte maneira, do seguinte modo. Vamos lá, eu tenho aqui nossa área. Vou fazer aqui de outra cor. Nós temos aqui que a área vai ser 17, que é a base, vezes a altura, que é 8, tudo bem? E aí você vai lá, na humildade, cara, tenha humildade. Na hora da conta, você pode armar aqui, ó. Quanto que dá 17 vezes 8? 7 vezes 8 vai dar 56, sobe o 5, 8 vezes 1 dá 8, com o 5 ali, 9, 10, 11, 12, 13, então vai dar 136. Então, a nossa área deu 136, tudo bem? Tá, Michael, mas por que você está fazendo isso? Porque ele quer o lado do quadrado. E a outra informação que você precisa ter em mente é o seguinte, ó, olha só. Num quadrado, não pode esquecer isso jamais também, um quadrado de lado L, a área desse quadrado vai ser sempre L ao quadrado. Então, para eu fazer aquela minha área do quadrado, é L ao quadrado. Mas eu sei qual é a área do quadrado? Aí você vai falar, Michael, não sei a área do quadrado. Será que você não sabe? Porque pensa comigo o seguinte, ó, vem comigo no seguinte. Se toda a área, a questão falou que vale 200. Você descobriu que só essa parte de cima aqui mede 136. Vem comigo agora. Ó. Olha como é que vai sair da jaula aqui, ó. Se eu pegar o 200, subtrair o 136 vai me dar como resultado o 64. A área de tudo vale 200, só que eu posso quebrar em dois pedaços, ó. A área do retângulo e a área do quadrado. A do retângulo vale 136. A do quadrado vai valer quanto? Exatamente, 64. Pegou a visão? Então agora basta você poder calcular essa área do quadrado e ser feliz, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Então vamos lá. A área do quadrado vale lado ao quadrado. Lado ao quadrado precisa ser igual a quanto? 64, excelente. Então, o lado, cara, vai ser igual a quanto? Como está ao quadrado, eu passo para o outro lado como uma raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 64. Isso na geometria, beleza? Porque na real, isso aqui é uma equação do segundo grau, beleza? É uma equaçãozinha do segundo grau, não precisa fazer Bhaskara. Tá uma coisa quadrada igual a 64, passa para o outro lado como raiz. Se fosse fora da geometria, você colocava mais ou menos. Como é na geometria, você só coloca ali raiz quadrada de 64. E aí você vai encontrar aqui que o lado vale quanto? Vale 8. Uma outra maneira de você pensar
Como eu disse, isso aqui é uma equação, você pode pensar assim, ó, quem eu elevo ao quadrado que dá 64? 8 ao quadrado dá como resultado 64. E o menos 8 ao quadrado, também quando eu elevo ao quadrado, vai dar resultado 64. Por que que eu não estou utilizando ali o negativo? Cara, porque eu estou trabalhando com medidas, né? Em geometria, você não pode ter medida negativa. Logo, só pode ser 8. E aí, como nós encontramos que o lado vale 8, qual que vai ser a nossa gloriosa resposta? Vamos ver aqui, ó. Superior a 5 e inferior a 7? Não. Superior a 7 e inferior a 9? É, pô. O 8 é superior a 7 e ele é inferior a 9. Coisa linda, gloriosa letra B de boa questão para cair na sua prova. Show? O Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático para Ensino Médio são realizados pela ECT em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A operação consiste todos os anos em 100 milhões de livros didáticos, beleza? Na entrega de 100 milhões de livros didáticos. Questões de matemática, grifa as principais informações, principalmente aquelas que são números, cara. Isso vai te ajudar na hora de você fazer os comandos. É uma dica que eu sempre estou dando na resolução das questões. Se você acompanhar aí, você vai ver que eu faço isso sempre para facilitar. Beleza? Seguindo aqui o fluxo, o que vai falar? As escolas públicas de ensino fundamental em média de todo o Brasil, volume equivalente à metade de toda a produção gráfica do Brasil. Vamos lá, vamos para a questão, para ver se a gente precisa continuar lendo ou se só com isso a gente só consegue resolver o nosso problema, belezinha? A questão vai falar o seguinte, ó. Considerando que 7 sobre 40 e 13% dos livros didáticos sejam distribuídos, respectivamente, para a região Nordeste e Norte, a quantidade em milhões de livros didáticos destinados a essas duas regiões pelos programas mencionados no texto é... Primeira coisa que eu queria que você ficasse ligado aqui é que a gente não vai usar os 100 milhões assim, né? Beleza? Porque o número é muito grande e a gente vai ficar perdendo muito tempo, beleza? Eu vou trabalhar os 100 milhões só com 100, beleza? Eu vou trabalhar só com 100 e como eu sei que está em milhões, o resultado já vai sair em milhões. Se eu ficar fazendo a conta com um monte de zero, a chance de você se embananar é muito maior e acabar errando a questão por bobeira. Então, a gente vai trabalhar só com o número 100 para poder fazer essa conta, tudo bem? Agora, vamos lá. 7 sobre 40, 7/40 avos de 100 milhões. Como que eu faço isso, cara? Como que eu tiro a fração de um número? É simples, ó. Você pega a fração e multiplica pelo número. É assim que você tira a fração de um número. Fração, se você falar assim, ó, 3/4 de não sei o quê, 3/5 de não sei o que lá. O D é multiplicação. Então, você vai fazer a multiplicação daquela fração pelo número. É assim que você tira a fração de um número. Paico, estou compreendendo. Estou conseguindo entender o que você quer falar. Aí, aqui, cara, você tem duas opções. Ó. Vou te explicar aqui as duas para você ficar ligado. Opção número 1, multiplicar frações quando não tem nada embaixo, é porque você tem o número 1 escondido. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Maicon, multiplicar fração não é cruzado, não? Não, multiplicação de frações é quando você tem uma igualdade de frações. Então, suponha que você tem aqui A sobre B é igual a C sobre D. Como tem o igual, aí você multiplica cruzado. Muita gente acaba se confundindo na hora de multiplicar frações. Então, multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Como o 100 estava com nada embaixo, você pode colocar 1. E aí, 7 vezes 100 vai te dar como resultado 700. E aí, sobre 40. Olha só, divisão de 700 com 40. Está com 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cortar para facilitar o trabalho. Então, ficou 70 sobre 4. Vem na continha da humilde, 70 dividido por 4. Continha da humildade. Sempre tem a humildade na hora da conta. Vou até fazer aqui, ó, 70 dividido por 4. 7 dividido por 4 vai dar 1 e sobra 3. 30 dividido por 4. Quem chega mais próximo, pequeno gafanhoto? Exatamente. 30 dividido por 4 vai dar 7. Beleza? E aí vai sobrar 2. E agora, Michael, sempre me embanando nessa parte. Calma que eu vou te ajudar, tá? Fechou ali a conta, não dá para dividir mais, mas aí você precisa continuar a divisão. Coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0 aqui e segue o baile. Pegou? E aí 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. Então deu 17,5. Então aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui você ficou com 17,5. Como resultado. Tudo bem? Ali tinha uma outra maneira de você fazer. Ó, eu vou puxar aqui para baixo. Vou escrever de novo a fração.
para você entender uma outra técnica que eu podia ter feito já de imediato. Eu podia fazer uma simplificação. Ou seja, aqui eu tenho um zero e aqui eu tenho um zero. Então, eu poderia cortar ali já. Tá legal? Para ficar mais fácil. E já sairia diretamente aqui, quando eu fosse fazer esse processo, já ficaria direto o 70 sobre 4, porque ficaria 7 vezes 10 e o 4 que sobrou aqui embaixo. E aí, 70 sobre 4, a gente sabe que é 17,5. Tudo bem? Então, com só a parte dos 7/40, eu achei 17,5 milhões. Com isso, eu já sei que não pode ser a letra E. Por quê? A letra E está falando que é inferior a 15, pô. Só uma parte já deu maior, então já deu Blade. Tranquilão? Agora, uma vez que eu já eliminei a alternativa aqui, se a gente pudesse eliminar mais seria legal, mas não vai dar. Eu vou seguir o fluxo aqui para resolver agora a parte da porcentagem, que é um assunto importantíssimo. Porcentagem é importantíssimo. Você precisa saber porcentagem, tá legal? Tem que saber porcentagem. Aí, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer agora a parte da porcentagem. 13% dos livros didáticos são distribuídos para a região norte. Cara, como que eu calculo porcentagem? O valor da porcentagem vezes o de quanto que eu tenho que tirar, e isso dividido por 100. Só que olha que coisa bonitinha! Eu tenho um 100 em cima e um 100 embaixo. Divisão de coisas repetidas eu posso cortar, porque dividir coisas repetidas dá 1, beleza? Então, no final das contas, eu vou ficar aqui com 13. Caraca, Michael! Isso é muito maneiro, porque eu estou conseguindo entender, finalmente, a matéria maldita chamada matemática. Calma, matemática é maldita só para quem não estuda com Pratimate, beleza? Para a gente finalizar agora, para fazer o total, basta você somar os valores, né? Qual vai ser o total? O 17,5 somado com o 13, beleza? E isso vai te dar como resultado 20,5. Michael, não entendi por que deu 20,5. Me ajuda, vou te ajudar, presta atenção. Se eu tenho 17,5 e eu estou somando com 13, para dividir, somar, números que são decimais, você bota vírgula embaixo de vírgula. Pô, Michael, mas não tem vírgula nenhuma aí, cara. Tu tá viajando, claro que tem, cara. Quando não tem vírgula, é porque ela tá escondida aqui, ó. E aí é vírgula 0, você não precisa colocar. E aí, ó, 5 com 5 dá aqui, 7 com 3, aí repete a vírgula, né? 7 com 3 vai dar 10, e aí você sobe 1, beleza? 1 mais 1 vai dar 2, com 1 dali vai dar 3, beleza? Então, você tem aqui, ó, 30,5. Aí, aqui eu fui animalzinho, né? Botei 20, mas é 30,5, tudo bem? Então, 30,5 é a nossa resposta. Superior a 25, que é, e inferior a 35. Pode ver, ó. Superior a 15, inferior a 25? Não. Superior a 25, inferior a 35? É. Gloriosa letra B de bola. Tranquilo? Então, questãozinha maneiríssima para você safar. Mas, lembra que aqui no texto falavam que era questão 21, questão 22 e 23. Cadê a questão 23? Vamos lá. Cadê a questão 23? Está aqui para a gente poder fazer, ó. Considere que 3 carretas façam repetidamente a viagem de ida e volta em determinada editora em um centro de tratamento do SCT. Então, a primeira carreta faz a viagem em 4 dias, a segunda faz em 5 dias e a terceira faz o quê? Em 6 dias. E ao completar um percurso de ida e volta, elas retornam imediatamente esse percurso. Ele está falando que as carretas fazem a viagem de ida e volta a um centro de tratamento e a primeira faz em 4, em 5 e em 6. Ao completar, elas retomam imediatamente o percurso. Se em certo dia 3 carretas partirem simultaneamente da editora, elas voltam a partir juntas de novo após quantos dias? Olha o que eu vou te falar aqui agora. Se você está trabalhando com coisa simultânea, presta atenção nisso que eu vou te explicar. Coisas simultâneas. Se falou de simultâneas ou falou de encontro, a questão tá te falando para você trabalhar com MMC, que é a sigla de mínimo múltiplo comum. Beleza? MMC, mínimo múltiplo comum. Muito provável, ó, problema de encontro. De quanto tempo acontece isso? De quanto tempo elas vão partir juntas? De quanto tempo os sinais piscam no mesmo momento? É uma questão muito clássica. Isso é um tipo de assunto muito clássica. É um problema envolvendo MMC.
mínimo múltiplo comum. Beleza? Michael, não sei tirar MMC. Vai aprender aqui comigo agora. Vou colocar aqui o 4, vou colocar aqui o 5 e vou colocar aqui o 6. Como que você descobre o menor múltiplo comum dessa galera? Simples, você vai dividir pelos números primos. Ai, Michael, não sei o que são os números primos. Me ajuda? Claro que eu te ajudo. Os números primos, cara, são aqueles que só dá para você dividir por 2 divisores naturais, ou seja, só dá divisão exata por 2 números naturais positivos. Michael, ainda não estou entendendo. Vamos lá. O número 1 não é primo, ao contrário de que muita gente acredita que o número 1 é primo, o número 1 não é primo. O primeiro número primo é o 2, só dá para dividir por 1 e por 2. O próximo número primo é o 3, só dá para dividir por 1 e por 3. O próximo número primo é o 5, só dá para dividir por 1 e por 5. O próximo número primo é o 7, só dá para dividir por 1 e por 7. O próximo número primo é o 8, 9, 10, 11. Só dá para dividir por 1 e por 11. E aí o próximo é o quê? 13. E no MMC, você vai fazer o quê? Dividir pelos números primos, cara. Como? É assim, ó. Qual o primeiro primo? 2. Dá para dividir alguém por 2 aqui? Dá. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Enquanto tiver alguém que dá para dividir por 2, você vai lá e divide. Então, aqui por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Não tem ninguém mais por 2. Não tem ninguém mais por 2. O que você vai fazer agora? Choro? Vai chorar? Não, pô. O que você vai fazer? Você vai dividir agora pelo próximo primo. Qual era o próximo número primo? É exatamente o 3. Então, agora aqui, ó, por 3 vai dar 1, vai dar 5 e aqui vai dar 1. Beleza? Qual é o próximo primo? Olha lá, o próximo primo é o 5. Então, aqui você vai ter 5, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Quando todo mundo vira aqui 1, aí você acabou de tirar o MMC. E quem é o MMC, então, depois que você faz isso? É o produto de quem fica aqui do lado direito. Então, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E isso aí vai te dar o MMC. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5 vai te dar como resultado 60. Ou seja, de 60 em 60 dias, eles vão se encontrar. De 60 em 60, de 60 em 60. É assim que vai funcionar. E aí vai bater com a nossa gloriosa letra B de boa questão para prova. Um cliente comprou em uma agência dos Correios selo comemorativo dos 150 anos de nascimento do padre Landel de Moura e dos 150 anos de fundação da Caixa Econômica Federal. Para o pagamento desses produtos, o cliente entregou certa quantia em reais e notou que 3/4 dessa quantia correspondia aos selos do padre Landel de Moura e 1/5 dessa quantia os selos comemorativos dos 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue para pagamento, o troco a que faz jus o cliente corresponde a... Então, ele entrega e a pergunta é baseada no troco em função da porcentagem, tudo bem? Uma forma de você fazer essa questão, eu vou fazer de 2 maneiras, tá? Eu vou fazer da maneira que talvez seja mais fácil de entender para quem é iniciante e da maneira que é mais fácil para quem é avançado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular um valor, que no caso vai ser 100. Que normalmente é um valor, quando a gente estipula, fica mais fácil de você fazer as contas. Vamos lá? E aí, ó, 3/4 de 100. É a primeira conta que eu tenho que fazer, porque é 3/4 dessa quantia. Se eu estou falando que a quantia é 100, tirar a fração de um valor, como que faz? Fração vezes o valor. 3/4 de. Na parte, quando a gente fala de matemática, o D, cara, você pode trocar por multiplicação. Então, você fica aqui com 3/4 que multiplica 100. Beleza? Uma das maneiras de você fazer essa conta, 3 vezes 100 e depois dividir por 4. Tá legal? Ou simplificar o 100 por 4. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o mais fácil, né? Porque multiplicar frações, você tem que lembrar, quando não tem nada embaixo, é porque aqui é 1, e multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Não é cruzado. Cruzado é só quando você tem uma igualdade, que não é o caso aqui. Então, multiplicação de fração é de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. 3 vezes 100 vai me dar como resultado 300. Beleza? E aqui 4 vezes 1 vai dar como resultado 4. Quanto que vai dar 300 dividido por 4? Cara, não tenha vergonha de fazer a continha da humildade, cara. Você arma aqui e faz 300 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. 20 por 4 vai dar quanto? 5. 5 vezes 4 dá 20, resto 0. Então vai dar 75.
75, ele vai gastar 75 com a primeira parte de selos. A outra maneira que eu tinha falado que você podia fazer era dividir o 100 com 4. Fazer essa simplificação do 100 com 4. Quando você fizesse isso, você ia encontrar da seguinte maneira. Ó. 100 dividido por 4 ia ficar 25 direto, né? Ia ficar com 3 vezes 25. 3 vezes 25 vai te dar como resultado 75, que dá a mesma coisa, tudo bem? Essa é a primeira parte. Aí, o que você vai fazer? Ele pediu 3/4 do primeiro selo e 1/5 dos outros selos. Agora a gente vai partir para a parte do 1/5. Como que eu faço 1/5 de 100? Você vai fazer 1/5 vezes 100. Tudo bem? Pode fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então fica 100 sobre 5. Tranquilo? E quanto que dá 100 dividido por 5? Gente, ó, 10. Vamos lá. Aqui você vai ficar com 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, vai dar 2 e aí repete o zero ali, vai dar 20. Então, ele vai gastar R$ 75 para a primeira parte, R$ 20 para a segunda parte. Quanto que ele gasta no total? No total, ele gastou 20 mais 75. Então, ele gastou 95. Qual é o troco dele? O troco é o total, que era 100, né, de valor, menos o que ele gastou. Então, o troco é 5. Mas, Michael, ele quer isso em porcentagem. Precisa fazer regra de 3? No caso, não. Como eu escolhi o valor sendo 100, fica mais fácil, né? Escolher o valor sendo 100, 5 de um total de 100 é a mesma coisa que 5%. Se você quisesse fazer na mão, você podia. Bastava pegar o 5, dividir por 100 e ver quanto que dava multiplicando depois por 100. Ou falar que 100 é igual a 100% e que 5 é igual a x% e fazer uma regra de 3. Beleza? Também funcionaria sem nenhum problema adicional. Agora, qual é a outra maneira? Eu falei que tinha uma outra maneira de você fazer. Então, a outra forma. Essa forma aqui, ela já é um pouquinho avançada. Tá legal? Então, já estou te avisando. Mas é bom você saber. Se eu chamasse a quantia de x, na primeira, ele comprou o quê? Na primeira, ele comprou 3/4 da quantia. Então, ficaria 3/4 de x, ou seja, 3x sobre 4, porque você vai multiplicar. Na segunda, ele comprou 1/5, beleza? Então, ele comprou 1/5 de x, ou se você quiser, ó, ou se você quiser, 1/5 de x é a mesma coisa que x sobre 5, porque 1 vezes x vai dar o próprio x. Quanto que ele teria gastado no total? 3x sobre 4 mais x sobre 5. Você vai somar quanto que ele gastou no total. Aí vamos lá, aqui você pode fazer o MMC, ou uma dica interessante, né? Quando você está somando duas frações, você multiplica cruzado e multiplica embaixo. Então, ó, 5 vezes 3x ó, vai dar 15. 4 vezes 1x vai dar o quê? 4x. E 4 vezes 5 daria quanto? 20. Então, eu fiquei com 19x sobre 20. Isso foi o que ele gastou. Isso aqui foi o que ele gastou. Quanto que sobra? O que sobrou. Que no caso ali foi o troco. O que sobrou é o seguinte, ó. Se aqui é 20 e aqui é 19, você tem que ver quanto que falta para completar o de baixo, que é o denominador. No caso, está faltando 1. Então, sobrou 1x de um total de 20. Sobrou 1x de um total de 20. Então, se a gente enxergar assim, ó, sobrou 1 sobre 20 da quantia. Eu quero isso em porcentagem. Cara, porcentagem significa por 100. Se eu multiplicar aqui embaixo por 5, vira 100. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, aqui vai ficar por 5 em cima. No final das contas, eu vou ficar com 5 sobre 100. O que é equivalente a 5%. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Considere que uma empresa, 50% dos empregados possuem um nível médio de escolaridade, tudo bem? E que 5% possui nível superior. Guardadas essas proporções,
Se 80 empregados possuem o nível médio, qual é a quantidade que possui o nível superior, cara? Lembra que eu sempre vou grifando nas questões. Se você não assistiu os outros vídeos da série de matemática para Correios, eu vou deixar linkado no card aqui em cima para você assistir. Grifar as informações é uma boa maneira para você não se perder, tá legal? E aí, cara, como que você faz questões de regra de 3? Primeiramente, entender que você precisa montar a tabela. Então, aqui eu vou colocar porcentagem e aqui eu vou colocar o quê? Total de empregados, belezinha? Eu tenho que 50% dos empregados possuem o nível médio. E ele fala que 80 empregados da empresa têm nível médio. Então, você vai colocar aqui que 50% equivale a 80 pessoas, tudo bem? 5% dos empregados possuem nível superior. E a pergunta dele é essa: quantos possuem nível superior? Então, aqui vai ser X. Numa regra de 3 simples, que é essa regra de 3, que você vai ter 3 valores e tem que encontrar um, que é a regra de 3 que possui 2 grandezas apenas, ou seja, 2 colunas. A regra de 3 composta já possui mais de 2 colunas, mais de 2 grandezas. Você tem que analisar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, beleza? Quando elas são diretamente proporcionais, significa que se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. E aí, elas vão ser diretamente proporcionais, beleza? Elas vão ser diretamente proporcionais. E se isso acontece, você multiplica em x a sua tabela. Se elas forem inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra vai diminuir. Ou se uma diminuir, a outra vai ter que aumentar. E aí, isso vai implicar que elas são o quê? Grandezas inversamente proporcionais, e aí você multiplica em linha. Como assim, Michael? Vamos lá, presta atenção agora comigo no exemplo aqui. Essa questão, observa comigo, ó, a porcentagem, ela caiu, ela diminuiu. A quantidade de pessoas baseado na porcentagem vai aumentar ou vai diminuir? Bem, a quantidade, ela vai ter que diminuir, beleza? 50 equivale a 80, 5 não vai dar mais de 80, vai diminuir. Ou seja, as grandezas ficaram as setas para o mesmo sentido. Então, elas são diretamente proporcionais. Aí você vai lá e multiplica em x. Muitas pessoas acham que regra de 3 é só multiplicar cruzado, multiplicar cruzado. Aí vem uma questão de grandeza inversamente, tu, ó, pum, toma ali um tapão. Beleza? Multiplicando aqui, então, a nossa brincadeira em x, vai ficar 50 vezes x, 50x. Beleza? E aqui vai ficar o 80 vezes o 5. Vai ficar 50x é igual a 80 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, né? Então, aqui vai ficar 40 e repete o zero aqui, que é 400. X vai ser igual a 40 dividido por 50. Beleza? O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Ó, aqui tem um zero que eu posso cortar com esse. Fiquei com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 vai me dar como resultado 8. Beleza? Então, 8 pessoas ali possuem um nível superior. E aí vai dar a nossa gloriosa letra A de aprovado. Só que, pequeno gafanhoto, tem bizu maroto. Você está no Praticando Matemática. Eu vou te ensinar a matéria direito e, além disso, eu vou te deixar na cara do gol em outras situações. Então, pega essa visão aqui totalmente diferenciada. Olha só, olha só, olha só. Como daqui para cá, de 50 para 5, eu fiz uma divisão por 10. Se é diretamente proporcional, o que eu faço de um lado acontece do outro. Então, se eu dividir por 10, ó, se eu fiz uma divisão por 10, desse lado aqui, daqui para cá, você tem uma divisão por 10 também. E 80 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, você fazia essa questão sem conta se você soubesse. É uma caixa, suponha que uma caixa de encomenda temática possua a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas arestas medem 90 milímetros, 270 milímetros, 180 milímetros. Nesse caso, o volume em 1000 centímetros cúbicos é... Então, o que você precisava para resolver essa questão aqui? Você está se perguntando, Maicon, como que eu resolvo essa questão, né? Por isso que está nesse vídeo. Bem, cara, você tem um paralelepípedo retângulo, que é a famosa caixa, né? O volume da caixa. Essa caixa, ela vai possuir 3 medidas. Beleza? Comprimento, largura e altura. E o volume desse paralelepípedo sempre é o produto das 3 dimensões. Então, basta você multiplicar as 3 dimensões, tudo bem?
Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter em mente. O segundo passo é trabalhar com o sistema de medidas, ó. Porque você vai ter aqui, ó, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Na conversão, se você anda para trás, você divide por 10, tudo bem? Então, se você anda para trás, você divide por 10. Se você anda para frente, você multiplica por 10. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? Na questão, ele não quer em 1000 centímetros cúbicos. Não é isso que ele quer? Então, eu vou calcular o volume, mas eu vou pegar as medidas e vou fazer uma conversão para centímetro. Então, ó, de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar todas essas minhas medidas e vou dividir por 10. Então, ó, 90 milímetros é a mesma coisa que 90 dividido por 10, corta 0 com 0, vai me dar como resultado 9 centímetros. Tudo bem? Se eu tenho 270 milímetros, isso é a mesma coisa que 270 dividido por 10, corta aqui, 27 centímetros. Tudo bem? E se eu tenho aqui, ó, 180 milímetros, isso é igual a 180 dividido por 10, que vai me dar 18 centímetros. Então, passei tudo para centímetro. O volume, como eu te expliquei agora, é o produto das três dimensões. Então, ficaria 9, que multiplica 27, que multiplica 18. Tudo bem? E aí, a parte chata da questão é justamente fazer essa multiplicação. Ó. 9 vezes 27 vai te dar como resultado 243. Então, ficaria 243 vezes 18. Tudo bem? 243 vezes 18 vai te dar 4.374.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Só que qual é a pergunta dele? O volume dessa caixa em 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Eu estou com 4.374 centímetros cúbicos. Então, é só você pensar, ó, é superior a 29? Não. A gente tem que ter como referência, ó, 1000 centímetros cúbicos. É como se você fizesse a divisão de 4.374. Você fizesse a divisão disso aqui por 1000. Beleza? Dividir por 1000, cara, é andar com a vírgula 3 casas, né, para a esquerda, né? Quando a vírgula não aparece, é porque ela está aqui. Então, você anda 1, 2, 3. Tá bem? Dividir por 100, 2 casas. Dividir por 10, 1 casa. Então, como eu estou dividindo por 1000, eu vou andar 1, 2, 3. Então, é a mesma coisa que 4,374. Tudo bem? Dividindo por 1000. Então, esse valor aí, dividido por 1000, dá 4,374, que é um valor que é o quê? Inferior a 5. Inferior a 5. Ele não é superior a 5, inferior a 13, nem superior a 13, inferior a 21. Ele é inferior a 5, o que dá a letra B. E fica uma dica extremamente bônus, que é uma relação que você usa muito em questão de volume, que é 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Isso aqui aparece bastante em questões. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, tudo bem? Então, se a questão perguntasse em litro, você ia ter que fazer essa brincadeira aí. Por sinal, de centímetro para decímetro, é até uma outra parada que a gente pode também revisar aqui, já que a gente está falando, ó, decímetro cúbico, centímetro cúbico, tudo bem? Se você faz a conversão de centímetro cúbico para decímetro cúbico, quando você está na escala cúbica, tá vendo que aqui está com 3, então você vai ter que fazer o quê? Dividir por 1000. Então, na escala cúbica, se você vai para trás, você vai dividindo por 1000. Se você vai para frente, você multiplica por 1000. Então, por exemplo, aqui, se aqui fosse decímetro, centímetro, milímetro cúbico. Aí eu quero ir de centímetro para milímetro cúbico. Eu quero vir daqui para cá. Aí você multiplicaria por 1000. Pegou a visão? Considerando que 3 caixas de encomenda do tipo 2B e 3 caixas de encomenda do tipo Flex do correio custa ao todo R$12, beleza? E que 5 caixas 2B e 10 do Flex custa ao todo R$28, é correto afirmar que uma caixa do tipo 2B
vale. É um probleminha de sistema essa questão, tá? Primeiro, como aqui fica um negócio meio confuso, porque tem aqui, ó, caixa do tipo 2B, caixa do tipo flex, que letra que eu vou usar? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que a quantidade, beleza? Eu vou falar que a quantidade de caixas 2B vale X, beleza? E aí, ó, a quantidade de caixas flex, eu vou falar que vale Y. Eu já vou começar a brincadeira com essa nomenclatura para facilitar o meu trabalho. Tudo bem? Então, caixas 2B eu vou chamar de X, caixas flex eu vou chamar de Y. E aí, o que a questão está te falando? Ela está te falando um sistema onde 3 caixas dos 2B, só que o 2B vale X. Então, 3x junto com 3 caixas do flex, que eu chamei de Y, vale R$12. Então, 3x, 3 do flex, que é Y, e isso vale quanto? 12. Tudo bem? E aí, ó, 5 do 2B, que eu chamei de X, então 5x mais 10 da flex, que eu chamei de Y, custa ao todo R$28. E só para você não se perder, ele está perguntando quanto que custa uma caixa 2B. Então, ele está te perguntando qual é o valor do X. Essa que é a brincadeira, é isso que a gente tem que fazer nessa questão. Surgiu aqui entre nós um sistema de equações. Duas equações, duas incógnitas, alguns caminhos nós temos aqui para resolver. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, cara, não esquece, tá? Deixa seu likezinho, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo de matemática que vai te destravar rumo à sua aprovação no concurso, beleza? Vamos lá. Observa que na primeira equação, 3x mais 3y igual a 12, você concorda que eu posso dividir todo mundo da equação de cima por 3? Posso, não posso? Dividir todo mundo por 3? E na equação de baixo, dá para eu tentar simplificar alguém? 5x dá para o 5, 10y dá para o 5, mas 28 não dá. Beleza? Pode até dar, mas vai ficar quebrado, então eu acho que eu vou deixar dessa maneira. Agora, na equação de cima, eu já vou fazer essa divisão de todo mundo por 3. Como que vai ficar o meu sistema quando eu faço isso? Ó? 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar só x e y. E 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. E embaixo eu continuo com 5x mais 10y igual a 28. Beleza? Michael, e agora? Agora, pequeno gafanhoto, eu vou fazer esse sistema aqui por um método que a gente chama de método da substituição. O que significa o método da substituição? Você pega uma equação, que no caso vai ser essa que eu pintei de amarelo, x mais y igual a 4. Eu vou isolar uma letra nessa equação. Então, vamos lá. Eu não tenho que encontrar o valor de x, então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor do y para ficar 4 menos x. Ué, Michael, por que você não isolou o x? Calma, você vai entender agora. Você isola uma letra em uma equação e joga na equação que sobrou, beleza? Então, olha só, eu estou falando que y vale 4 menos x. Então, aquela minha equação agora para eu resolver vai ficar assim, ó. 5x mais 10. E o que o 10 está fazendo com o y? Multiplicando, maldoso. O 10 está coladinho com o y porque ele está multiplicando. Então, 10 vezes o y, que vale quanto? 4 menos x. Tudo isso igual a 28. Agora ficou essa equaçãozinha aqui para a gente poder resolver sem choro e sem ranger de dente. Pegou a visão? Por isso que eu isolei o y, para ficar todo mundo em função do x. Se eu isolasse o x, ia ficar todo mundo em função do y. Michael, tem outras maneiras de fazer essa questão? Cara, tem, cara. Você pode fazer pelo método da adição, aí você multiplicaria por ali para cortar, o método da igualdade. Cara, tem algumas formas de você resolver. Nesse caso aqui, foi uma escolha minha, escolher resolver pelo método da substituição, tudo bem? Agora vamos lá, vamos resolver. Ó. Aqui eu vou fazer distributiva, porque o 10 está multiplicando ali. Então eu vou ficar com 5x. 10 vezes 4, quanto que dá 10 vezes 4? Vai dar 40. 10 vezes menos x vai me dar como resultado menos 10x. E tudo isso igual a 28, beleza? Então eu vou deixar o que é letra por um lado, que no caso é o 5x menos 10x, e o que é número para o outro. Então vai ficar 28 e eu vou passar o 40 para cá, trocando o sinal. 5x menos 10x vai me dar como resultado menos 5x. 28 menos 40 vai me dar como resultado menos 12. Lembra lá de equação no primeiro grau? Quando o x fica negativo, você pode multiplicar os dois lados por menos 1. Ou, se quiser, você inverte os lados ali, vai dar no mesmo, tá? Menos com menos vai dar mais, então agora aqui vai ficar 5x.
E menos 12 vezes menos 1 vai dar 12. Conclusão, o 5 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado fazendo a divisão. Então, fica 12 dividido por 5. Quanto que vai dar 12 dividido por 5? Calma, aí aqui você vai fazer a continha da humildade, belezinha? Como que é a continha da humildade? Ó, eu estou com 12 e eu preciso dividir 12 para 5. Quanto que dá essa conta aqui? O mais próximo de 12 que dá para fazer uma divisão por 5 é o 2. 5 vezes 2 dá 10, sobra 2. Não dá para dividir, coloca vírgula, acrescenta um zero e continua a conta, tudo bem? Só que 20 dividido por 5 dá para fazer a conta. Quanto que dá 20 dividido por 5? Vai dar 4. E aí aqui o resto fica zero. Ou seja, aquela conta que a gente estava fazendo aqui, que é o 12 dividido por 5, deu 2,4. Ou, se você quiser, 40, né? Porque o zero ali depois não interfere. Então, o x, que era a pergunta dele, que é quanto ao valor de uma caixa 2B, que eu chamei de x, a quantidade de caixas. Então, uma caixa 2B vale 2,40, gloriosa letra A de aprovação. Suponha que uma pessoa compre 5 unidades de um mesmo produto e pague com uma nota de 50 e receba 15,50 de troco. Nessa situação, cada unidade do produto custa... Vamos lá, primeira coisa que você tem que pensar aqui, tá? Quanto que ele gastou? Porque ele dá uma nota de 50 e volta para ele 15,50. Então, quanto que ele gastou de fato? Bem, é mole, né? Você faz 50 menos 15,50. E isso vai dar o valor que ele gastou de fato. E aí, como é que eu posso fazer essa conta? Vamos lá, pensa comigo. Se aqui fosse 16, beleza? Se aqui fosse 16, belezinha? Para 50, quanto que faltaria? Vamos lá, 16 para 50, quanto que falta? Pô, 16 para chegar em 50, faltaria 34. Concorda comigo? Se aqui fosse 16, para chegar em 50, seria 34. Mas não é 16, é 15,50. Ainda faltam 50 centavos para eu chegar em 16. Então, você vai lá e acrescenta 50 centavos. Conclusão, isso aqui é a mesma coisa que 34,50. Então, ele gastou 34,50 para comprar as 5 unidades. Só que qual é o preço de uma unidade? Nós não sabemos. Então, olha só, ele comprou 5 vezes uma parada com preço X e no final das contas ele gastou 34,50 com isso, ou 34,5. Virou uma equação no primeiro grau. O que você faz aqui? Ó? Isola o X, então vai ficar X é igual a 34,5 e aí o 5 vai para o outro lado fazendo a divisão. Aqui que está o problema para muita gente, que pensar, Michael, não sei como que eu vou fazer essa divisão. Primeira coisa, ó, dica ninja para você. Beleza? Qual é a dica ninja? É a dica da divisão por 5. Toda vez que você vai dividir por 5, basta você fazer o quê? Dobrar o número de cima e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Caramba, Michael, como assim? Preste atenção. Ó, qual é o dobro de 34,5? Vai dar 34 com 34 dá 68. 50 com 50 vai fechar 1, então vai dar 69. Aí ficaria 69, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então ficaria 6,9 ou 6,90 se você quiser. Então aqui ficaria 6,90. Caramba, Michael, mas pera aí, me explica isso daí. Calma, isso aqui é uma dica para você dividir por 5 rápido. Dobra o cara de cima, beleza? E anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Por que que isso acontece? Eu vou te explicar, beleza? Vou te explicar o bizu e vou te explicar como que você faz divisão quebrada, caso você não saiba. Aqui, a gente está com essa conta aqui para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Por quê? Se eu faço uma multiplicação, ó, em cima e embaixo são os mesmos valores, ó, tanto em cima quanto embaixo é o mesmo valor, então isso aqui dá 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado, tudo bem? Só que quando eu multiplico fração, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aí ali vai ficar 69, que é o 34,5 vezes 2, e 5 vezes 2 vai dar 10. Só que dividir por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E aí fica 6,90, 6,9, como a gente viu. Por isso que tem esse macetinho da divisão por 5, porque é a mesma coisa que você está multiplicando por 2 em cima e embaixo. Pegou? Maneiro demais, né? Só que aí, ó, se você não soubesse como fazer essa conta assim no pulo do gato, como é que você faria a divisão disso aqui sem mistério?
Basicamente, uma das formas de você fazer essa divisão é anda com a vírgula embaixo e anda com a vírgula em cima. Então, olha só, 34,5. Se eu andar com a vírgula uma casa aqui, o 5 não está com a vírgula aparente, então eu ando uma casa aqui. Então, ficaria 345 dividido por 50, porque eu andaria com a vírgula e ficaria vazio. Aí eu acrescento com 0, fica 50. Aí você faz a divisão de 345 por 50 e você vai encontrar que é 6,9, beleza? Quer ver? Ó, posso até fazer aqui para você conferir, para não ter caô. Ó, 345 dividido por 50. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? 5 vezes 6 dá 30, beleza? Então, 50 vezes 6 vai dar 300. Vai sobrar 45. Não dá para dividir 45 por 50. Coloca a vírgula aqui e acrescenta o 0. 450 por 50 vai dar 9. Aqui vai dar resto 0, tá vendo? Então, várias maneiras para a gente poder resolver. E como deu 6,9, 6,9 é um valor que é maior que 6, mas ele é menor que 7,50. Então, é a gloriosa letra E de excelente questão. Considere que, independente do tipo de demanda, o tempo gasto com atendimento de cada cliente por um atendente em minutos seja sempre o mesmo. E que em 4 horas de trabalho ele atenda 64 clientes. Nessa situação, o tempo utilizado para ele fazer o atendimento a cada cliente é... Como que a gente pode fazer essa questão? Primeiramente, você tem que fazer uma lembrança aqui de conversão de medidas. Ó. Você precisa lembrar que 1 hora possui 60 minutos. Beleza? Então, 1 hora tem 60 minutos. É bom também você lembrar que 1 minuto possui 60 segundos. Tudo bem? Então, quando você quer converter, ó, quando você precisa converter hora para minuto, você, para fazer essa conversão, precisa multiplicar por 60. Tudo bem? Então, de hora para minuto, você precisa fazer uma multiplicação por 60. Então, se eu tenho 4 horas, em minutos vai ficar 4 vezes 60, o que vai me dar como resultado 240 minutos. Tudo bem? Mas, Maicon, ele vai trabalhar com 64 clientes e ele gasta 240 minutos. Como é que eu vou descobrir isso? Então, aqui é uma questão agora de razão, de uma divisão. De tempo por cliente. Tá vendo? Ó? Quanto tempo ele gasta por cliente, a cada cliente. Então, eu tenho tempo que é 240 e tenho 64 clientes. Então, para você fazer essa conta, você vai fazer aqui, ó, 240 por 64 clientes. Como que você vai fazer essa conta? Cara, vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é, 6 vezes 4 dá quanto? 24. Então, 60 vezes 40 daria 240. Só que não é 60, é 64. Então, eu já sei que não vai bater 4. Vai ser menor. E vai ser maior que 3. Por que eu estou falando isso? Porque nas alternativas, ó, tem as estimativas. Então, pela própria divisão, já dá para saber que é a gloriosa letra D. Mas calma, eu vou te ajudar aqui. Se você não sabe fazer a divisão, eu vou fazer aqui no cantinho. Ó. Se você pegar 240 e dividir por 64, quanto que dá isso? Ó? 6 vezes 4 dá 240. 64 vezes 4 vai passar, obviamente. Então, você vai ter que fazer aqui por 3. Belezinha? Nisso que você vai fazer por 3, ó, 64 vezes 3 vai dar 192. Então, você vai ter que subtrair aqui 192. 240 menos 192 vai te dar como resultado 48. 48 não dá para dividir por 64. Então, você vai ter que colocar a vírgula aqui e acrescentar um 0 aqui para continuar a sua conta. Fazendo isso, ó, vamos lá. 48... para chegar a 64. 64 vezes 7 vai dar 448. Então, aqui vai ser por 7. Você vai subtrair 448. Beleza? E aí, você vai ficar ali com 480 menos 448. Vai te dar como resultado 32. Beleza? Só que 32 não dá para fazer a conta. E para eu continuar essa conta, o que eu faço aqui? Eu coloco um 0 e continuo a divisão. 320 dividido por 64 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Então, eu encontrei que 240 dividido por 64 é a mesma coisa que 3,75 minutos por cliente. Beleza? Se ele quisesse o tempo exato, eu converteria esse 0,75 para minutos, beleza? Ou
ou para segundos, na verdade, né? Porque a gente está fazendo a conta com minuto. Mas ele não quer, então eu posso trabalhar com número decimal sem nenhum problema adicional. Então, ele vai ter um número que é superior a 3, mas que é inferior a 4 na hora que ele está fazendo ali os atendimentos, beleza? 3,75 por atendimento. No período de 4 meses, no regime de juros simples, isso aqui é importante, tá? A questão ela tem que te falar se é juros simples ou compostos. Então, aqui está te falando que é juros simples. A quantia de R$2.000 aplicada em uma instituição financeira produz um montante de 2.720. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é qual é a taxa mensal de juros. E aí vamos resolver essa brincadeira. Primeira coisa que você tem que lembrar aqui é a fórmula dos juros simples. Como é que é a fórmula dos juros simples? É CIT dividido por 100. Eu gosto de colocar a fórmula como CIT sobre 100, beleza? Onde quem é o que aqui na brincadeira? Ó, o C, ele é o nosso glorioso capital. O T, ele é o tempo. E o I sobre 100 é a taxa. Eu já coloco sobre 100 porque a taxa é uma porcentagem. Então, eu já coloco ali CIT sobre 100. O 100 é por causa da taxa. Outra coisa que é importante você saber é a fórmula do montante. Porque montante é juros mais capital. Tá legal? E o que ele está te falando ali na questão? Ele está te dando o valor do montante. Ó. O montante, que é 2.720, vai ser igual a os juros mais o capital, que é quanto? 2.000, que é quanto ele aplicou. Vê lá, ele aplicou R$2.000 numa instituição financeira. Então, aquele valor é o capital. Se você pegar aqui para fazer, você vai ter o quê? Ó, resolvendo essa equação, que 2.720 menos 2.000 vai ser o valor do meu juros, tá legal? Então, os juros, que é uma coisa importante para a gente jogar na fórmula, aqui, ó, esse valor aqui é importante para a gente jogar aqui, vale 720. Tranquilo até então? Beleza? Tá, Michael, mas ele quer a taxa mensal. Cara, na fórmula de juros, você tem o J, que é os juros, e 3 valores ali, 3 incógnitas. O C, o I e o T. Como que a gente vai descobrir aqui agora o restante? É mole, vamos fazer a conta. Para a gente descobrir os juros, vamos escrever aqui de novo, que ele é CIT sobre 100. E eu descobri que os juros vale 720. O capital, eu sei que vale 2.000. A taxa, que é o I, é o que eu tenho que saber. Mas e o tempo? Cara, olha aqui, ó. O tempo foi 4 meses. Então, aqui vai ficar sobre 4. E tudo isso dividido por quanto? Por 100. Agora, o restante é conta, tá? Conta e vem no talentinho que eu vou te deixar na cara do gol. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é cortar esse 0 com esse 0, beleza? E esse 0 com esse 0 daqui. Então, agora a minha conta ficou baseado em fazer 720 é igual a 20, que multiplica aí, que multiplica o 4. Vamos lá. 20 vezes 4 dá quanto, pequeno gafa? Isso aí vai dar 80. Então, vai ficar 720 é igual a 80, que multiplica o I. Como o I é o que a gente está querendo descobrir, então o I, que é a taxa, é igual a 720 dividido por 80. Vou cortar esse 0 com esse 0. E aí, meu pequeno gafanhoto, 72 dividido por 8 dá quanto? 72 dividido por 8 vai dar 9, cara. 9% A ponto M. O que significa A ponto M? Ao mês, porque o tempo, que é o que está aqui, está em meses, tudo bem? Então, fica aqui 9% ao mês e a gente volta. E aí, ó, é superior a 8%. É a nossa gloriosa letra A de aprovado. Olha que questão massa demais, cara. Muito boa, né não? Em uma empresa, os empregados têm direito a descanso remunerado de 1 dia a cada 15 dias trabalhados, tudo bem? Em determinado ano, os dias trabalhados e os dias de descanso somaram 224 dias. Com base nessa situação, é correto afirmar que nesse ano a quantidade de dias de descansos desse empregado foi... Vamos lá, como que você pode resolver essa questão aqui sem nenhum problema adicional? Primeira coisa é você pensar o seguinte, ó, 1 dia de descanso e eu tenho 15 dias de trabalho, tá legal? Então, em 16 dias, ele vai fazer o quê? Ele vai descansar 1 e trabalhar 15. Vamos analisar assim, ó, como um ciclo de 16. Então, a jogadinha para você poder fazer isso aqui
é pensar nisso aqui como justamente isso que eu falei, como um ciclo, beleza? De 16 em 16 dias, no total, ele descansa 1 e trabalha 15. Ele descansa 1 e trabalha 15, somados. Então, quando eu somo o descanso com o trabalho, me dá um ciclo de 16 dias. E aí, aqui eu tenho 224 dias. Como que eu vou saber quantos dias de descanso eu tive, na verdade, né? O funcionário teve, na real. Simples. Você vai pegar esse teu 224 e vai dividir por 16. Por quê? Em 16 dias eu tenho um dia de descanso. É como se a gente estivesse fazendo uma regra de 3. Ó, vou até fazer aqui por regra de 3 para você não se perder. Em 16 dias no totais, eu tenho um dia de descanso. Em 224 dias, eu tenho X dias de descanso. Pegou a visão? E aí, regra de 3, cara, sempre tem que fazer aquilo que eu já falei até em aulas anteriores aqui do Correio. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar no card aqui em cima, beleza? Tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observa que o número de dias totais aumentou. Então, se tem mais dias no total, logo eu tenho mais tempo de descanso também, mais dias de descanso. Quando as setas ficam para o mesmo lado, é simples. As grandezas são o que a gente chama de diretamente proporcionais, e aí basta você multiplicar isso em x, fazer o x, belezinha? E aí, no final das contas, como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar 16x é igual a 224, que é 16 vezes x, 224 vezes 1. O nosso x buscado vai ser igual a 224 dividido por 16, beleza? Aí, cara, você não pode ficar com vergonha. Se você tá com vergonha, você vai lá e arma a continha da humildade, ó, 224 dividido por 16, beleza? 22 por 16 vai dar 1, belezinha? Vai dar 1. E vai sobrar quanto ali, ó? 1 vai dar 16. 16 para 22 vai dar 4, 26, 64. 64 dividido por 16 vai dar quanto, pequeno gafanhoto? Cara, 16 vezes 2, 32, vezes 4 vai dar 64. Então, aqui vai dar 0. Então, esse valor aqui que a gente estava procurando deu o resultado de 14. E aí, 14, cara, como é que fica? 14. Vamos fazer aqui, ó. Com base nessa situação, é correto afirmar que nesse ano o número de descansos foi superior a 16 e inferior a 20? Não, né? Superior a 20? Também não. Superior a 24? Também não. Inferior a 12? Cara, não. E é o quê? Superior a 12 e inferior a 16. Letra E de excelente questão, tudo bem? E vamos lá, vamos resolver mais uma questão aqui. Na verdade, duas questões, né? Porque você tem um texto de novo, onde você vai ter que trabalhar nesse texto as informações em duas questões. Então, vamos lá. Aqui, a questão, o texto, na verdade, está falando o que pra gente, ó? Ele está falando o seguinte, ó. Em um escritório, a despesa mensal com os salários de 10 empregados é de 7.600. Então, vamos lá, ó. 7.600 é a despesa com 10 empregados. Nesse escritório, alguns empregados recebem individualmente R$ 600 de salário e outros 1.000. Então, uns recebem 600 e outros 1.000. Pergunta número 32. Se para atender às demandas de serviços, o escritório triplicar a quantidade de empregados com salário de 600, tá legal? E, além disso, ele duplicar a quantidade de empregados que ganha 1.000. Então, a despesa passará a ser... Pô, Maicon, como que eu vou resolver isso se eu não tenho a quantidade? É aí que tá, cara. Você vai ter que descobrir. Tá legal? Então, eu vou falar aqui o seguinte, ó, vou ter que dar nome aos bois, ó. Quantidade que ganha 600 pila. Eu vou chamar de X, tudo bem? E a quantidade da galera que ganha 700 não, né? Que ganha R$ 1.000, eu vou chamar de Y. Aqui faltou quantidade, né? E aí você vai ter um sistema que é o seguinte, ó. X mais Y é igual a 10. Michael, por que X mais Y é igual a 10? Porque eu tenho 10 funcionários, beleza? 10 empregados. E aí eu tenho uns que ganham 600 e outros que ganham 1.000. E eu vou ter aqui, ó, 600x mais 1.000y tem que ser igual a 7.600. Talvez aqui, nessa equação, seja a equação onde muita gente trava, mas eu vou te explicar.
você tem o total de gasto. Então, para eu saber o total de gasto, ó, eu vou saber quanto que eu gasto com a galera que ganha 600, quanto que eu gasto com a galera que ganha 1.000. Tudo bem? Para eu fazer essa conta, ó, 600 vezes a quantidade que ganha 600. Então, imagina que eu tivesse 10 funcionários que ganhassem 600. Quanto que eu gastei com eles? O valor que eles recebem, que é 600, vezes a quantidade. Como eu chamei a quantidade de X, por isso que ficou 600 vezes X, porque eu não sei. E aqui 600, 1.000 vezes Y, porque é a quantidade que ganha 1.000. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pequeno gafanhoto, é nessa equação de baixo dividir todo mundo por 1.000. 1.000 não, dividir todo mundo por 100. Beleza? Cortei 2 zeros, cortei 2 zeros, cortei 2 zeros. Quando você faz isso, você vai cortar ali os 2 zeros ali. E aí vai ficar x mais y é igual a 10. E embaixo eu vou ficar com 6x mais 10y é igual a 76. Inclusive, você pode pegar a equação de baixo agora, se você quiser, e dividir todo mundo por 2. Eu não vou fazer isso, tanto faz, porque eu vou fazer pelo método da substituição. O sistema, você tem 3 métodos. Adição, substituição e igualdade. Eu vou fazer pelo método da substituição. Como que é o método da substituição? Você escolhe uma equação, que no meu caso aqui vai ser a equação de cima, beleza? Isola uma letra nela. Então, vai ficar y igual a 10 menos x. Beleza? Fez isso, o que você vai fazer? Você vai substituir isso aqui embaixo. Ou seja, onde tem y, você vai colocar 10 menos x. Quando você faz isso na equação de baixo, vai ficar o seguinte, ó. 6x mais 10 que multiplica 10 menos x. E quem é esse 10 menos x, cara? O 10 menos x é justamente o valor do y. Tranquilo? E tudo isso é igual a 76. Você faz uma troca de variável, por isso que o nome é substituição. Então, você vai ficar com 6x, faz um chuveirinho, ó, porque o 10 está multiplicando todo mundo que vem depois. 10 vezes 10 vai dar 100. 10 vezes menos x vai dar menos 10x. E tudo isso igual a 76. Agora, o restante é fazer conta, né? 6x menos 10x vai me dar como resultado menos 4x. 76, eu vou passar o 100 para cá trocando sinal. Então, eu vou ficar com menos 4x é igual a menos 24. Tudo bem? Multiplica os dois lados por menos 1. Para você achar o valor de x, você vai encontrar aqui 4x é igual a 24. Então, o x é igual a 24 sobre 4. Então, o x vale 6. Quanto que vale o y? Cara, o y não é 10 menos x, que eu isolei ali. Então, o y é igual a 10 menos 6, ou seja, o y é igual a 4. Lembrava também que a soma não tem que dar 10, que a questão falou, então você já resolvia esse problema aí. Só que qual era a pergunta dele? Ele vai falar que vai triplicar a quantidade de quem ganha 600 e duplicar a quantidade de quem ganha 1.000. Então, em vez de ser 6 funcionários que ganham agora 600, eu vou ter 18, né, que ele vai triplicar. 18 funcionários que ganham 600 reais. Somados com, ele vai duplicar a quantidade de funcionários que ganham 1.000. Eu tenho 4 funcionários que ganham 1.000, ele vai duplicar. Então, vai ser 8 funcionários que vão ganhar quanto agora? 1.000. Beleza? Aí agora o restante é fazer a conta, né? Ver que bicho dá. Então, fomos fazer a continha, porque 18 vezes 600 vai nos dar 10.800. E 8 vezes 1.000 vai te dar como resultado, obviamente, 8.000. Quando você faz essa soma aí, você vai encontrar 18.800, cara. E se deu 18.800, a nossa resposta, 18.800, vai ser a gloriosa letra A de aprovado. Pegou? Sisteminha muito importante, tem que manjar dos paranauês para você não ficar perdido. E a outra questão que envolve esse mesmo texto fala o seguinte, ó, agora com porcentagem. Considere que os empregados que receberam o salário mensal de R$600 seja concedido um reajuste de 10%. A gente já viu porcentagem nessa prova aí. E, cara, o que é 10% de um valor? Cara, você vai dividir por 10, 600 dividido por 10 vai dar quanto? 60. É isso, 10% você divide por 10, é o valor. Então, ele vai aumentar 60. Então, agora ficou 660. Aí, ele vai dar um reajuste de 15% para quem ganha 1.000. Pô, 15% de 1.000, cara, é 150. Beleza? 10% é 100, 5% é metade. Então, você vai ter aqui, ó, o cara que ganha 1.000, agora ganha 1.150. Aí ele quer saber quanto que o aumento vai ser baseado no que era antes, o aumento da despesa. Qual era a despesa? Era 7.600. Olha lá no texto lá, base. A despesa era 7.600. Quanto que você vai ter agora para pagar? Bem, lembrando da quantidade inicial, esquece o texto da questão 32, é o texto base para você resolver.
nós temos ali 6 pessoas que vão receber 660 e 4 pessoas que vão receber 1.150. É a nossa quantidade base. De 10 empregados, a gente viu que 6 era o valor de que recebia 600 e pouco, né? 600, e 4 é que recebia 1.000. Então, agora 6 vão receber 660 e 4 vai receber 1.150, beleza? Quando você faz essa conta aí, você vai obter 3.960 mais 4 vezes 1.150, 4.600, tudo bem? Então, você vai ter aqui 8.560 como total. Só que o que acontece? O aumento em percentual, como que você vai ter essa referência? Você vai montar uma regra de 3, ó. Porque o 7.600 era o 100%. Beleza? Quanto que aumentou? Vamos lá. Você tinha 8.560 e antes era 7.600. Então, quanto que foi o aumento, cara? O aumento, o gasto a mais foi 960. Ele quer saber quanto que o aumento representa em percentual. E isso vai ser X%. As grandezas são diretamente proporcionais, né? Porque esse aqui diminuiu, a porcentagem equivalente vai diminuir também. Então, você vai ter 7.600x é igual a 960 com mais 2 zeros, 96.000. Agora o restante é conta, né? Corta 2 zeros com 2 zeros aqui. Ficou 76x é igual a 960. X é igual a 960 dividido por 76, tudo bem? 960 dividido por 76 vai te dar como resultado aproximadamente 12,63, né? Vai dar quebrado, 12,63. Essa continha aqui era a parte chata. Só fazer o padrão ali, colocar para dividir, vírgula e colocar zero para seguir. E aí 12,63 vai dar a nossa gloriosa letra C de casa. Pegou a visão? Uma equipe de conferentes analisou o registro de determinados documentos. Todos os membros dessa equipe trabalham com a mesma eficiência. Então, todo mundo trabalha da mesma maneira, do mesmo modo, mesma eficiência. E 3 deles analisaram 60% de todo o material. Aí a pergunta é, na situação apresentada, a quantidade de material analisado por 2 dos conferentes é igual a questãozinha dela, né? Do assunto que é muito importante quando você fala de matemática para concursos, que é o quê? Regra de 3 simples, belezinha? Então vamos começar aqui montando a nossa tabela. Eu tenho aqui os membros, belezinha? Então eu tenho aqui os membros e aqui o percentual de trabalho analisado, beleza? Então nós temos que 3 membros analisam 60%. 2 membros vai analisar X%. E toda regra de 3, cara, eu sempre falo para o aluno verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como eu disse, nessa prova caíram várias questões sobre isso, o card vai estar aqui em cima com as outras questões também. Então, o que vai acontecer? Observa que o número de membros, ele acabou diminuindo. A porcentagem do material analisado vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Bem, vai diminuir, né? Se eu tenho menos pessoas trabalhando, logo, a conclusão daquele trabalho ali também vai diminuir. Então, a análise daquele material também vai diminuir. Toda vez que você faz essa análise na regra de 3, cara, e as setas aqui, ó, elas ficam para o mesmo sentido, então as duas ficaram para baixo ou as duas ficaram para cima, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em x, beleza? Quando isso não acontece, Michael, quando isso não acontece, eu faço o quê? Se uma ficar para cima, outra para baixo, ou uma para baixo, outra para cima. Aí você multiplica em linha, tudo bem? Então, multiplicando cruzado aqui, como que eu vou ficar com essa brincadeira? Eu vou ficar com 3 vezes x, beleza? E 60 vezes 2, que no caso vai ser igual a 120. Como o 3 está multiplicando, eu vou jogar ali para o outro lado fazendo uma divisão, tudo bem? 120 dividido por 3, cara, 12 por 3 vai dar 4. E aí você repete o zero. 40. 40 o quê? 40%. Conclusão, qual é a nossa resposta aqui? Gloriosa letra C de casa, 40% do material foi analisado. Só que isso aqui era a primeira questão que trabalhava com esse texto. Qual é a outra questão? Vamos dar uma analisada aqui, ó, que é a questão número 35. A partir dessa informação do texto, a quantidade de conferentes da equipe é igual a, que também é uma regra de 3. Por quê? Olha só, nós temos aqui os membros, ou equipe, né? Se você quiser, eu chamei de membros, né? Mas aqui você pode chamar de equipe e aqui a porcentagem do trabalho que eles fazem. Três pessoas da equipe corresponde a 60% do material. Mas agora eu quero saber quantos tem na equipe, cara. X%. Aí você vai se perguntar, pô, Michael, mas o que eu vou colocar aqui? Cara, a equipe toda, todo mundo vai fechar o quê em porcentagem? Vai fechar 100%, pô. Vai ter 100%.
A equipe toda vai corresponder ao total, que é 100%. E aí, de novo, faz a análise para você entender, ó. O número aqui, a porcentagem, ela acabou aumentando, porque o quê? Eu quero 100% da equipe. Logo, o número de membros da equipe vai fazer o quê? Vai aumentar também. Então, setas para o mesmo lado, as grandezas são diretamente proporcionais, como eu acabei de explicar. Você vai multiplicar cruzado e cair pro abraço, beleza? Então, vai ficar 60 vezes x, 60x, tudo bem? 3 vezes 100 vai me dar como resultado 300. Então, quem é o x? O x vai ser igual a 300. O 60 está dividindo, vai para o outro lado fazendo o quê? Uma multiplicação. Coisa que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida, ó, um zero de cima com um zero de baixo eu posso cortar. Então, vai ficar x é igual a 30, beleza? Dividido por 6. 30 dividido por 6. Cara, 6 vezes 5 dá quanto, gente? Dá 30. Então, você vai ter aqui 5 membros da equipe. Aqui, no caso, vai dar a nossa gloriosa letra E, cara. Olha que questão maneira. Correios também. Vamos lá, ó. Questão 36 dessa provinha de Correios. E ela é muito interessante porque ele fala o seguinte, ó. Em um trajeto de 5 quilômetros percorrido por um carteiro, é formado 2 trechos. Sabendo que o comprimento desses trechos são números diretamente proporcionais a 2 e 3, a diferença entre o comprimento maior e o menor é, cara, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeira coisa, eu vou dar nome aos bois, tá? São 2 trechos que eu não sei o tamanho, tá legal? E que no total dá 5 quilômetros. Então você concorda comigo que eu posso falar que é x mais y e falar que isso aqui é igual a 5? Beleza? Porque são 2 trechos que juntos vai dar 5 km. Então, o primeiro pedaço mais o segundo pedaço vai dar 5. Agora, ele falou que são diretamente proporcionais a 2. O que significa uma coisa ser diretamente proporcional à outra? Então, significa que o primeiro é diretamente proporcional a 2, significa que se eu dividir o primeiro por 2, essa divisão dá um valor constante, que a gente chama de k, beleza? E aí, se você pegar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, perdão, se está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, você encontra que o x tem que ser igual a 2k. Michael, por que ficou dividido? Porque ele falou diretamente proporcional. Se ele fala inversamente proporcional, aí ia ficar x vezes 2 igual a constante. Porque quando é inversamente proporcional, o produto é constante. Tudo bem? Então, o primeiro é diretamente proporcional a 2, o segundo, que é o y, é diretamente proporcional a 3. Então, fica y sobre 3 é igual a k. Passou o 3 para lá multiplicando, então o y é igual a 3k. Maicon, o que você vai fazer com isso aqui agora? Eu tenho x igual a 2k e y igual a 3k, pequeno gafanhoto. Eu vou pegar esses dois valores aqui e vou substituir na minha equação. X mais y igual a 5. Porque eu estava com uma equação com duas letras, duas incógnitas. Logo, ia me dar problema para resolver. Então, substituindo agora, usando o 2k e o 3k, vai ficar assim, ó, o x, que é 2k, mais o y, que vale 3k. Tudo isso precisa ser igual a quanto? A 5. Então, você vai ficar com 5k igual a 5. Ou seja, o k é igual a 5 dividido por 5. O nosso glorioso k vai ser igual a 1. Tudo bem? Se o k é igual a 1, pequena gafa, o que você vai fazer agora? O x, ele era 2k, então ele é 2 vezes 1, que dá 2. E o y, ele era 3k, então vai ficar 3 vezes 1, que me dá como resultado 3. A questão perguntou qual é a diferença do maior trecho por menor trecho. Então, você ficaria com 3 menos 2, o que vai ser igual a 1. Só que tudo aqui está em quilômetro, aí que está o pulo do gato, né? As medidas estão em quilômetros. E aí, no final, ele pergunta em metros. Está aqui, ó. A pergunta no final é em metros. Ou seja, você faz a conversão de quilômetro para metro. Michael, não lembro como é que faz isso. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Para você ir de quilômetro para metro, você tem que andar 3 casas para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, você vai ter aqui 1000 metros como a sua resposta, o que bate com a nossa gloriosa letra D de dado. Pegou a visão? Um investidor aplicou R$ 10.000 por 2 anos a uma taxa de juros compostos anuais de 10%, tá legal? Aí, o que ele está falando aqui, ó? Com base no texto, é correto afirmar
Ao final do período de 2 anos, o juro obtido foi. Como que a gente faz essa questão? Primeira coisa, vai ter que lembrar da fórmula, tá? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado à taxa. A taxa não, perdão, elevado ao tempo, tudo bem? Michael, o que é o que aqui? Cara, o montante, o M é de montante. E o montante, quando a gente está falando de juros, é um termo muito importante e você não pode esquecer em hipótese alguma. Toda vez que você falar de montante, montante é a mesma coisa de juros mais capital. Nos juros compostos, você não tem a fórmula de juros direto, diferente do que acontece lá nos juros simples. Aqui nos juros compostos, você tem a fórmula de montante. O C é o capital, o I é a sua taxa e o T é o seu tempo. O que a gente consegue fazer aqui já de imediato? Eu acho que você está ligado que a gente consegue aqui, sem medo de ser feliz, calcular o nosso montante, beleza? Porque o capital é de 10 mil, beleza? 1 mais a taxa é de 10%. Aí, o que você tem que fazer, cara? A taxa é de 10%. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você for jogar na fórmula, a taxa você já precisa colocar em números decimais. Então, ó, 10% é 10 sobre 100. Vai cortar, fica 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Então, a taxa você já vai colocar em número decimal lá na sua fórmula. Então, em vez de você colocar 10 de 10%, você vai colocar o que 10% é em número decimal, que é 0, tá legal? Que é 0,1. Show? E o tempo aqui no caso que é 2. Então, 1 mais 0,1 elevado a 2. Lembrando, ó, aqui a taxa está anual 10% e o tempo está em anos. Belezinha? Ele podia tentar te dar uma banda ali e falar o tempo em meses. Aí você dividir ali por 12 para encontrar o tempo em anos, tudo bem? Aí, cara, você vai ficar com o seguinte, ó, montante, vamos fazer aqui a conta, ó. O nosso glorioso montante vai ser 10 mil. 1 mais 0,1 fica 1,1 elevado ao quadrado. Michael, eu não sei fazer 1,1 ao quadrado. Aí, cara, é questão de humildade, ó. Você tira a vírgula, faz 11 vezes 11. Sabe fazer 11 vezes 11? Ó, você tira a vírgula. O que é 1,1 ao quadrado? É 1,1 vezes 1,1. Ó. Isso aqui, ó, 1,1 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 1,1 que multiplica 1,1. Show? O de cima repete o de baixo multiplicando. É assim que funciona a potência. Aí, cara, o que você faz? Ó, 11 vezes 11, eu acho que você sabe fazer. Por quê? Você tira a vírgula e depois você volta a quantidade de casas que você tirou. Mas primeiro vamos fazer a conta aqui, ó. 11 vezes 11 vai dar 11, dá um espaço, vai dar 11 de novo, soma tudo, dá quanto? 121. Então, isso daqui ficaria assim, ó. 1,21. Ou, se você quiser, você bota assim, ó, 1,21. Por que 1,21? 11 vezes 11, eu tirei uma casa com a vírgula aqui, uma casa com a vírgula aqui. Aí eu fiz 11 vezes 11. Quando você vai multiplicar decimal, você tira as vírgulas, faz a conta e depois volta quantas casas você tirou. Eu tirei uma aqui, uma aqui. Então, se deu 121, eu volto duas casas. Aí fica 1,21. Pegou a visão? Top! Então, agora a nossa conta ficou essa aqui, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, a conta ficou assim, ó. 10 mil que multiplica 1,21. Só que multiplicar por potência de 10 é muito fácil. Ó. Por quê? Você vai pegar a vírgula e andar quantas casas você tem de zeros aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou pegar a vírgula aqui e vou andar 4 casas. Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Eu estou com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Mas, Michael, se ficar vazio, faz o quê? Completa com zero. Show? Então, aqui vai ficar, na verdade, ó, nossa conta vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 1, 2, 1, 0, 0. 12.100. Show? Só que isso aqui é o montante, 12.100. Ele te perguntou quanto que foi o juros, beleza? E como eu já tinha te explicado, o montante ele é o quê? Juros mais capital. Então, a gente vai ficar aqui com 12.100 é igual a juros e o capital, que era 10 mil. Show? Então, vai ficar 12.100, passa o capital para o outro lado, e isso vai te dar os juros que você está procurando. 12.100 menos 10 mil vai me dar como resultado 2.100. Então, aqui, os juros foi de 2.100. Era isso que a gente estava procurando.
Aí vamos lá. Superior a 1.300 e inferior a 1.600? Não. Superior a 1.600 e inferior a 1.900? Também não. Superior a 1.900 e inferior a 2.200? Opa, esse daqui. Letra C. É exatamente esse daí. Os juros foi 2.100, então ele é superior a 1.900 e inferior a 2.200, tá legal? Só que baseado nesse mesmo texto aqui, a questão tá falando assim, ó. O investidor obteria o mesmo montante se aplicasse o mesmo capital por 3 anos a juros simples anuais de... Então, vamos lá. Olha só. Ele obteria o mesmo montante se aplicasse o capital por 3 anos a juros simples anuais. Então, vamos que vamos anotar as informações. Qual foi o montante que nós descobrimos agorinha? O montante foi 12.100. Tudo bem? E aí, o capital é o mesmo, né? Que no caso é 10 mil. E o tempo aqui é o quê? 3 anos. O que ele está te perguntando? A taxa. Então, é importante você ver o que a questão está te falando, o que você não tem, para você poder continuar. Pô, Michael, mas e os juros simples? Como é que é a fórmula? Os juros simples é assim, ó. CIT sobre 100. Tá legal? O sobre 100 já é a taxa, ó. Esse sobre 100 já é porque a taxa é uma porcentagem. Então, você vai colocar a taxa, o sobre 100 é por causa que ela é uma porcentagem. Tudo bem? Só que a fórmula dos juros simples, ela já te dá diretamente o quê? Os juros. Ela não te dá um montante, ela te dá o quê? Os juros. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Se o montante é 12.100 e o capital é 10 mil, a gente já subtraiu isso e sabe que os juros, então, é 2.100. Tá legal? É o mesmo montante, beleza? E é o capital. Então, o mesmo juros, 2.100. Tem que dar 2.100 de juros. Só que nos juros simples, como é que vai funcionar? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vai ficar da seguinte maneira, ó. 2.100 é igual a 10 mil, que é o capital, vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo, que agora no caso aqui é 3, tudo isso dividido por 100. Tranquilo? Aí eu vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. O que vai acontecer? Vai ficar 2.100 é igual a 100, que multiplica o i da taxa, e o 3, que é o do tempo. Então, vai ficar 2.100 é igual a 100 vezes 3, 300. 300i. Vou cortar esses dois zeros aqui para facilitar a minha vida, que é a mesma coisa de passar dividindo. Então, 21 é igual a 3i. Se o 3 vai para lá dividindo, então meu i é igual a 21 sobre 3. Então, o i sendo 21 sobre 3, o i é igual a 7, cara. Então, a taxa é de 7% para você fazer isso daí. Então, no mesmo texto, ele pediu uma questão de composto e uma questão de juros simples. Pegou a visão? Se cada carteiro de uma agência de correios consegue entregar uma certa quantidade de correspondências em 8 horas, é correto afirmar que 6 carteiros entregarão a mesma quantidade de correspondências em... Cara, é uma questão muito clássica de regra de 3, beleza? Então, na regra de 3, sua missão número 1 é montar a tabela. Então, eu tenho aqui carteiros, a quantidade de carteiros, e aqui eu tenho o tempo, beleza? Um carteiro entrega a quantidade de cartas, e aí o cara pode pensar assim, ó, Maicon, mas a quantidade de cartas não vai entrar aí? Não, porque ele falou que é a mesma quantidade. Então, o que a gente está brigando aqui, o que a gente está trabalhando é com a quantidade de carteiros e o tempo necessário. Então, um carteiro, ele pega aquela quantidade, um carteiro, né? E faz ali em 8 horas. Aí, agora, você tem 6 carteiros com a mesma quantidade e isso vai demorar um tempo X. Toda questão de regra de 3 eu falo para o aluno. Analisa se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Como assim, Michael? Ó, observa que o número de carteiros, ele aumentou. De 1 foi para 6. O tempo de trabalho vai aumentar ou vai diminuir? Pensa, ó, eu tinha uma quantidade de cartas e um só entregava em 8 horas. Agora eu tenho mais gente para entregar a mesma quantidade. O que vai acontecer com o tempo? O tempo ele vai diminuir, cara. Tem mais gente para fazer o mesmo trabalho. Então, esse trabalho vai ser feito de maneira mais fácil. E aí, qual é o bizu das grandezas, né? Eu já falei. Se as setas elas ficam para o mesmo lado, então é o x. Como assim x, Michael? Multiplica cruzado. O problema é que muitas pessoas acham que regra de 3 é só multiplicação em x. E não é. Se as setas elas ficam para sentidos opostos, que foi a situação que aconteceu aqui, aí você faz o quê? O igual. Como assim o igual? Multiplica em linha.
Beleza? Você vai multiplicar em linha para poder resolver isso aqui. Porque ficou com sentidos opostos. Então, é o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, eu vou ter que fazer 8 vezes 1, que vai dar 8, e 6 vezes x, que vai dar 6x. Beleza? Então, 8, o 6 está multiplicando, eu jogo para o outro lado fazendo uma divisão. Tudo bem? Só que eu posso fazer o que a gente chama de simplificação de frações, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Observa que eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Quando eu faço isso, eu obtenho aqui que o meu x ele vale 4 sobre 3. 4 terços, tudo bem? Só que estou falando de tempo. Aí o cara vai querer dividir, achar em decimal e ele vai ficar enrolado. Porque isso aqui, cara, presta atenção. Isso aqui, nós estamos falando de tempo. Então, basicamente, como é tempo, como que eu vou dividir isso aqui? Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 3. Isso vai me dar como resultado 1 e vai sobrar 1. Esse resto aqui, cara, eu vou fazer uma conversão para minutos, para continuar fazendo a minha divisão. Por quê? Você precisa lembrar que 1 hora tem 60 minutos. E aí, diferente de uma divisão normal, né, quando a gente está trabalhando com tempo, a gente faz o seguinte. Na divisão normal, sobrou aqui, o que eu faria? Colocaria vírgula e um zero e continuaria a conta. Não é assim que a gente faz? Só que eu estou falando de tempo. Então, eu estou dividindo 4 horas por 3. Isso vai me dar 1 hora e está sobrando outra hora aqui que eu vou fazer isso virar minutos. E como que eu faço hora virar minutos? Eu vou multiplicar por 60. Aí você vai encontrar aqui, ó, 60 minutos. Esse resto convertido para minutos, você vai lá e continua a divisão por 3. Tudo bem? Então, ó, 60 dividido por 3 vai ficar 6 por 3 vai dar 2, desce o 0, fecha aqui, 0 aqui, fecha a conta. 20. Conclusão. Essa nossa resposta aqui, ó, o x igual a 4 terços, ó, o x igual a 4 terços, é a mesma coisa, já que eu estou trabalhando com tempo, que 1 hora e 20 minutos. Beleza? 1 hora e 20 minutos. Está trabalhando com tempo? Pega o resto e converte para a unidade seguinte. Ó. Hora, depois tem minuto, e lembra que em 1 minuto vira 60 segundos. Então, 1 hora e 20 minutos, o que vai bater com a nossa gloriosa letra D de dado de excelente questão. Se o perímetro de um terreno de forma de um retângulo é igual a 180 metros, e se um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro, qual é a área desse terreno, beleza? Então vamos lá, pequeno gafanhoto, como que nós podemos resolver isso aqui? A primeira coisa é você saber que perímetro significa soma dos lados. E que em um retângulo, os lados opostos possuem a mesma medida. Então, se aqui é A, aqui também é A. Se aqui é B, aqui também é B. Mas a questão, ela deu uma informação interessante. Qual é essa informação? Ele falou que um lado mede 10 a mais que o outro. Então, olha só. Se eu chamar esse lado aqui de x, o outro mede a mais. Então, esse daqui vai ser x mais 10. Michael, não entendi. Cara, se eu tenho 10 reais a mais que você, eu tenho o que você tem, mais 10 reais. Então, se um tem 20 e o outro tem 10, por exemplo, o que tem 20 tem 10 reais a mais. Tem a quantia do anterior, mais 10. Então, se eu chamei um de x e o outro tem 10 a mais que ele, o outro vai ser o quê? X mais 10. Como eu falei para você agorinha, os lados opostos de um retângulo são iguais. Então, aqui é x e aqui é o quê? X mais 10. E aí nós vamos agora para a informação importante, né? Que é o perímetro, que vale 180. O que é o perímetro? A soma dos lados. Então, eu vou falar aqui x somado com x mais 10, com o outro x, somado com x mais 10, tudo isso precisa ser igual a 180. E agora vamos fazer essa continha aqui, uma equação no primeiro grau. Equação no primeiro grau, assunto muito importante que você precisa saber. Ó. X mais um x, vamos que vamos. Ó, um x mais outro x mais outro x mais outro x. Beleza? Vai me dar o quê? 4x. 10 mais 10 vai me dar como resultado 20. E tudo isso igual a 180. Então, eu vou ficar com 4x é igual a 180. E esse 20 aqui eu vou passar para o outro lado. E se eu mudo ele de lado, ele troca de sinal. Então, ele vem para cá menos 20. Porque numa equação, a nossa missão é encontrar o valor de x.
Conclusão, eu vou ficar com 4x é igual a 160. E aí, o 4 que está multiplicando vai para o outro lado fazendo uma divisão. 160 dividido por 4. 16 por 4 dá 4. E aí, você vai ter ali 40 porque é 160, tudo bem? Então, x é igual a 40. 40 não é a resposta. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui que esse lado vale 40 e esse lado tem 10 a mais que o outro, é x mais 10. Então, se o x é 40, então é 40 mais 10, que vale quanto? 50. Michael, mas ele perguntou qual é a área. E agora, qual é a área desse terreno, então? Mole. Por quê? A área de um retângulo sempre é base vezes altura. Beleza? Na geometria, normalmente a gente chama altura de H. Então, por isso que eu falo que às vezes a área do retângulo é BH, Belo Horizonte, tudo bem? Porque na geometria a altura a gente simboliza como H. Outra maneira de você calcular a área do retângulo, na verdade é a mesma, né? Só que é um outro modo de você lembrar, que sempre vai ser o comprimento vezes a largura. Então, a área desse retângulo aqui nada mais é que 50 vezes 40. E 50 vezes 40 vai me dar como resultado 2.000. Como está em metro, né? Então, 2.000 metros quadrados. E aí isso vai bater com a nossa gloriosa letra E. Show do milhão? Que excelente questão, né, cara? E se você quer destravar na matemática do Correios, cara, quer evoluir, quer ser a sua melhor matéria, o meu preparatório de matemática para o concurso de Correios vai estar na descrição. Muito bisurado, vai do zero até o avançado, lista de exercícios resolvidas e vídeo. Cara, o método Pratimate em pura essência para você conseguir o gabarito na matemática do Correios. Eu vou te mandar 2 bônus, tá? O curso de português vai junto, tudo bem? Então você vai ter acesso ao curso de português para o Correios também e um curso de exercícios de revisão também vai junto. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade porque tá incrível e ainda tem 7 dias de garantia. Então, corre no link da descrição e se você quer ter mais aulas por Correio, vai estar aparecendo na tela e no card aqui em cima também. Tô te esperando. Vai!